Boa noite. Bom, a nossa equipe vai trazer o trabalho sobre radiação eletromagnética, fotossíntese e produção de vitamina D na pele, trazendo os conteúdos de maneira bem abrangente e, da mesma forma, resumindo os conceitos. Bom, e a equipe é formada pelo Wesley, a Shirlene, a Giovanni, o Jonas e o João Vitor. E faz parte da composição da nota final da disciplina de Biofísica, ministrada pelo professor Gerardo. Bom, para iniciar, vamos começar falando sobre a radiação eletromagnética. E a gente sabe que a radiação eletromagnética, no caso, são formadas por ondas. As ondas da radiação são uma junção do campo magnético com o campo elétrico, que se propaga no vácuo, transportando energia. A luz é um exemplo de radiação eletromagnética. Esse conceito foi primeiramente estudado por James Clerk Maxwell e depois afirmado por Henry Hertz. Maxwell foi físico e matemático escocês que ficou conhecido por dar forma final à teoria do eletromagnetismo. E isso acabou que a teoria une o magnetismo, a eletricidade e a óptica. E dessa teoria surgem as equações de Maxwell e assim por diante. Bom, e a radiação eletromagnética ela se propaga no espaço. Ela possui um campo magnético, e o campo elétrico que se geram mutuamente e se propagam perpendicularmente em uma relação ao outro e na direção de propagação da energia. Aí faz o transporte assim, a energia sob a formação da radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética varia conforme a frequência da onda. E então a luz é visível aos olhos humanos a partir de que a radiação eletromagnética, assim como os raios-x, a única diferença entre essas duas formas de radiação está na faixa de frequência que o olho humano consegue visualizar, ou seja, os raios-x têm faixa de frequência que fica fora do alcance da visão humana. As ondas do forno do micro-ondas também são ondas eletromagnéticas, por exemplo. E o campo magnético e elétrico, eles obedecem aos princípios da superposição, que no caso são os vetores do campo magnético e campo elétrico que se cruzam e criam o fenômeno de reflexão e refração. A luz é uma onda eletromagnética e em um meio não linear como o cristal, por exemplo, pode sofrer interferências e causar o efeito de Faraday. A onda pode ser dividida em duas partes com velocidades diferentes. E assim, na refração, uma onda, ao passar em um meio para o outro com uma densidade diferente, no caso, que as ondas possuem certa densidade. Na refração, uma onda, ao passar para este outro meio com essa outra densidade, ela tem uma velocidade também alterada. Uma fonte de radiação como o Sol, por exemplo, pode emitir luz dentro de um espectro variável. A luz solar, ao ser decomposta em um prisma, possibilita a visualização de espectros de várias cores, como no arco-íris. Dá para observar aí na imagem. Agora vamos falar sobre a fotossíntese de uma maneira bem sucinta, para a gente continuar no assunto. A gente sabe que a fotossíntese é um processo realizado por organismos produtores, em que se observa que a captura de energia solar e a sua transformação em energia química é um aspecto presente. No caso, a fotossíntese tem a ver com esse assunto, porque ela é feita a partir das ondas, também. E no caso, a fotossíntese, é definida como um processo por qual o organismo consegue obter o seu alimento a partir dessa luz solar, dessa energia solar, que é capturada e transformada em energia química, que foi o que a gente já está falando. E que ocorre em tecidos que são ricos em cloroplastos, sendo um dos tecidos mais ativos o parênquima clorofiliano, encontrado nas folhas.
Bom, a gente pode falar aqui das reações luminosas que ocorrem na membrana do tilacoide, sistemas de membrana internos dos cloroplastos, né? A gente pode falar também sobre as reações de fixação do carbono que ocorrem no estroma dos cloroplastos, que é um fluido denso no interior da organela. E a gente pode falar rapidamente sobre essas reações luminosas, né? Que faz parte do fotossistema, que vai ser falado mais à frente. No caso, nessas relações, a energia luminosa entra no fotossistema 2, né, que está aí na imagem, e é aprisionada e levada pelas moléculas de clorofila, né, que vai para essa parte aí do centro da reação. E essa molécula de clorofila é excitada e os elétrons são reorganizados, são energizados e transportados da clorofila em direção ao receptor de elétrons. Bom, e a fotossíntese é um processo natural, né? E que é dividido nesses dois pontos, que é a fração luminosa e as reações de fixação de carbono. E, resumidamente, é isso. Pigmentos fotossintetizantes. A energia da luz solar é absorvida primeiro pelos pigmentos da planta. Todos os pigmentos ativos na fotossíntese são encontrados nos cloroplastos. Pigmentos fotossintéticos são substâncias capazes de absorver a luz utilizada na fotossíntese. Eles captam a energia necessária às reações químicas que constituem a fotossíntese. Nessas reações químicas é produzido oxigênio, que é expulso para a atmosfera. E os principais pigmentos fotossintetizantes são as clorofilas, os carotenoides e as ficobilinas. Há vários tipos de moléculas de clorofila que diferem uma das outras nos detalhes de suas estruturas moleculares e em suas propriedades específicas de absorção. A clorofila A está presente em todos os eucariontos fotossintetizantes e nas cianobactérias. As plantas, as algas verdes e as algas euglenoides também contêm o pigmento clorofila B, que tem um espectro de absorção levemente diferente do da clorofila A. A clorofila B é um pigmento acessório, o pigmento que não está diretamente envolvido nos processos fotossintéticos, mas serve para ampliar a faixa de luz que pode ser utilizada na fotossíntese. Quando uma molécula de clorofila B absorve luz, a energia é transferida para uma molécula de clorofila A, que então a transforma em energia química ao longo do processo fotossintético. A clorofila C substitui a clorofila B em alguns grupos de algas, mais especificamente em algas pardas e diatomáceas. As bactérias fotossintetizantes, à exceção das cianobactérias, contêm bacterioclorofila, que é encontrada nas bactérias púrpura, ou clorofila cloróbio, encontrada nas bactérias verdes sulfurosas. Essas bactérias não podem extrair elétrons da água e, portanto, não liberam oxigênio. As clorofilas B e C e os pigmentos fotossintéticos das bactérias púrpuras e das bactérias verdes sulfurosas são simplesmente variações químicas da estrutura básica. Já os carotenoides e as ficobilinas são duas outras classes de pigmentos que estão envolvidos na captura de energia luminosa. A energia absorvida por esses pigmentos acessórios deve ser transferida para a clorofila A, assim como a clorofila B e C. Esses pigmentos acessórios não podem substituir a clorofila A na fotossíntese. As ficobilinas são encontradas nas cianobactérias e nos cloroplastos das águas vermelhas, e elas são hidrossolúveis. Como mostrado aí no gráfico abaixo, ao lado, vem mostrando aí
Os pigmentos, onde a sua maior absorção ocorre ao longo do espectro visível ao olho nu. Os fotossistemas são unidades nos cloroplastos que estão inseridas as clorofilas A e B e os carotenoides. Nesses fotossistemas é possível perceber duas porções denominadas de complexo antena e centro de reação. No complexo antena são encontradas moléculas de pigmento que captam a energia luminosa e as levam para o centro de reação, um local rico em proteínas e clorofila. Os pigmentos que absorvem a luz não estão distribuídos de forma desordenada nas membranas dos tilacoides. Na realidade, em cada fotossistema existe pelo menos um complexo coletor de luz, antenas, formado por proteínas e pigmentos a elas associados, conforme mostrado aí na imagem. O complexo coletor de luz do fotossistema 2 e o do fotossistema 1. O fotossistema 2 é um complexo coletor de luz e estão localizados predominantemente nas lamelas dos grãos, regiões empilhadas. Já o fotossistema 1 é o seu complexo coletor de luz e também o sistema de síntese de ATP. São encontrados quase que exclusivamente nas lamelas dos estroma, região não empilhada, e nas bordas externas das lamelas dos grãos. A excitação da clorofila ocorre quando absorve fótons com um comprimento de onda adequado ou quando recebe energia de um pigmento acessório. A fotofosforilação é o processo de produção de energia na forma de adenosina trifosfato, ATP, a partir da energia luminosa. A energia luminosa que incide sobre os organismos fotossintetizantes causa uma excitação dos elétrons de uma ou mais moléculas de clorofila do complexo antena. As moléculas de clorofila excitadas transferem a energia, mas não o elétron, para moléculas de clorofila vizinhas do complexo antena, excitando-as também. Essa transferência vai ocorrendo até chegar ao centro de reação do fotossistema. Quando a molécula de clorofila do centro de reação recebe a energia, seus elétrons são excitados de forma a atingir um nível superior de energia e serem transferidos para a molécula transportadora de elétrons. A fotofosforilação pode ser de dois tipos: fotofosforilação cíclica e acíclica. A fotofosforilação cíclica ocorre no fotossistema 1, composto basicamente por clorofila A. Ao receber a energia luminosa, um par de elétrons excitados deixa a molécula de clorofila A. A partir disso, o elétron vai sendo transferido de uma substância para outra em uma cadeia transportadora de elétrons. Após a passagem por essa cadeia, retornam à molécula de clorofila, ocupando seu lugar e fechando a fotofosforilação cíclica. Já na fotofosforilação acíclica, os fotossistemas 1 e 2 trabalham em conjunto. No fotossistema 2, predomina a clorofila B. Durante o processo, a clorofila A do fotossistema 1, que recebeu a energia luminosa, perde um par de elétrons excitados, sendo recolhidos por uma molécula aceptora de elétrons. Esses elétrons vão sendo passados por uma cadeia transportadora de elétrons, na qual o último aceptor é uma molécula chamada de NADP+, fosfato de dinucleotídeo de nicotinamida adenina, que se torna NADPH2 ao receber os elétrons. No fotossistema 2, a clorofila B, também excitada pela luz, perde um par de elétrons. Esse par atravessa outra cadeia transportadora de elétrons, que liga os dois fotossistemas, chegando ao fotossistema 1 e ocupando o lugar do elétron perdido pela clorofila A. Como os elétrons que voltam para a clorofila A não são os mesmos que foram perdidos por ela, mas sim os doados pela clorofila B, essa etapa da fotossíntese é chamada de fotofosforilação acíclica. Ao passar pela cadeia transportadora, esses elétrons liberam energia que vai ser utilizada para realizar a passagem de prótons através das membranas tilacoides, passando do estroma do cloroplasto para o interior do tilacoide ou lúmen.
A alta concentração de H+, acumulados no interior dos tilacóides, cria uma pressão para sua saída. A forma que esses íons encontram de sair é através de um complexo enzimático transmembrana chamado de sintetase de ATP. Esse complexo funciona como um motor molecular, que gira com a passagem de H+, unindo moléculas de ADP com fosfatos para a produção de ATP. Tanto esse ATP quanto o ADPH2, produzido ao final da cadeia transportadora de elétrons, vão ter um papel no ciclo das pentoses da fase escura. Vale lembrar que a molécula de clorofila B continua sem seu par de elétrons, que só vai ser reposto no processo de fotólise da água. Olá, me chamo Shirlene Moraes e vou falar um pouco sobre a vitamina D. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, que é produzida naturalmente no organismo através da exposição da pele à luz solar. Ela também pode ser obtida em grande quantidade por meio do consumo de alimentos de origem animal, como peixes, gemas de ovo e leite. Essa vitamina, ela possui inúmeras funções muito importantes para o nosso organismo. Uma delas é o fortalecimento de ossos e dentes, pois aumenta a absorção de cálcio e fósforo no intestino e facilita a entrada desses minerais nos ossos, que são essenciais para a sua formação. Ela também atua na prevenção das diabetes, porque funciona na manutenção da saúde do pâncreas, que é o órgão responsável pela produção de insulina, o hormônio que regula os níveis de glicose no sangue. A vitamina D melhora o sistema imunológico, prevenindo as infecções bacterianas e virais, e também reduz a inflamação no organismo, porque diminui a produção de substâncias inflamatórias e ajuda no combate das doenças autoimunes, como artrite, reumatoide e lúpus, sendo necessária em alguns casos suplementação de acordo com a orientação médica. Ela também atua na prevenção de doenças como esclerose múltipla e alguns tipos de cânceres, como de mama, próstata, coloretal e renal, já que participa no controle da morte celular e diminui a formação e proliferação de células malignas. A vitamina D melhora a saúde cardiovascular, pois atua diminuindo a pressão arterial e o risco de hipertensão e outras doenças cardiovasculares. Ela também funciona como um fortalecimento muscular, já que participa no processo de formação dos músculos e está ligada a uma maior força e agilidade muscular. A produção de vitamina D no nosso organismo se dá por meio das ações ultravioletas na pele. Quando os raios solares atingem a pele, uma parte específica da luz transforma uma provitamina 7-D-hidrocolesterol na pré-vitamina D3 e posteriormente na vitamina D3. Depois, a vitamina sintetizada parte para o fígado, onde é convertida em um outro elemento, o calcidiol. Essa substância funciona como indicador dos níveis de vitamina D no organismo